Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. A aula de hoje será a terceira e última parte da nossa aula de exercícios sobre a lei dos senos e a lei dos cossenos, tá beleza? Espero que estejam gostando das aulas, curtam os vídeos, se inscrevam e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à primeira questão da aula de hoje, então? Vamos lá, galera, questão de número 11. Um topógrafo pretende medir a distância entre dois pontos A e B, situados em margens opostas de um rio. Para isso, ele escolheu um ponto C na margem em que está e mediu os ângulos ACB, ACB, então o ângulo é esse daqui, e CAB, então o outro ângulo é esse daqui, beleza? Encontrando respectivamente 45 e 75 graus. Determine AB, então a medida de AB é o que ele quer saber. Então aqui, determine AB, vou botar um X aqui pra gente, sabendo que AC mede 16 metros, e o AC está aqui. Gente, percebam o seguinte, ó, se eu sei o ângulo de 75 e sei o de 45, eu consigo achar esse ângulo aqui que está no C. Qual o valor dele? Isso, exatamente, ó, é só eu lembrar que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180. Então, se o do A é 75 e o do C é 45, significa que os dois juntos estão dando 120. Então, o do B vai ser o que faltar para dar 180. Significa que o ângulo B vai ser igual a 60 graus, tá bom? É o que falta para dar 180. Deixa eu mudar essa cor aqui, para ficar mais claro ali para a gente. Então, aqui o ângulo B, beleza? O ângulo que está aqui no B vai ser igual a 60 graus, tá bom? E aí, para que eu fiz isso? Olha só, eu quero saber o lado x. Eu sei o ângulo oposto a ele, que é o 45, sei o lado de 16 e sei o ângulo oposto a ele, que é de 60 graus. Vocês sabem me dizer o que a gente tem que fazer nessa questão, então? Isso aí, exatamente isso. A gente vai usar a lei dos senos, né? Ó, o x sobre o ângulo oposto a ele, sobre o seno do ângulo oposto a ele, no caso aqui é o de 45 graus, vai ser igual ao 16 sobre o seno do lado oposto a ele, que nesse caso ali é o de 60 graus, beleza? Quanto é o seno de 45? Vocês lembram de cabeça? Isso aí, lembra da musiquinha lá da tabela trigonométrica. O seno de 45, ele é raiz de 2 sobre 2. E o de 60? Muito bom, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Ó, lei do cancelamento, estão na mesma posição e lados opostos da igualdade, eu posso cancelar. Então, quem vai ser o meu x? O x ele vai ser igual a 16 vezes a raiz de 2, só que a questão deu o valor da raiz de 2 aqui para gente. Então, vai ser vezes 1,4 sobre o raiz de 3. Beleza? E 16 vezes 1,4, a gente consegue calcular, vai dar 22,4. Beleza? Sobre a raiz de 3. Algum problema até aí? Não, né? Até aí tá suave. E aquela raiz de 3 lá embaixo? Tem algum problema para vocês? Não? Claro que tem. A gente não pode terminar com raiz, com radicais no denominador. A gente tem que usar aquele processo de racionalização, que consiste em multiplicar em cima e embaixo pela raiz em questão. Tá bom? 22,4 vezes a raiz de 3. Então, nosso x vai ser igual a 22,4 raiz de 3. Né? Tem raiz ali, então não tem como fazer essa multiplicação dentro da raiz. E embaixo, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o próprio 3, beleza? Se a gente dividir 22,4 por 3, vai dar aproximadamente aí 7,5. Então, nosso x seria aproximadamente 7,5 raiz de 3. Ok?
raiz de 3 metros, tá, gente? Lembre-se do metros ali. Por que que eu usei o raiz de 2 o valor e não usei o valor da raiz de 3? Porque o exercício não me deu o valor da raiz de 3. Ele só me deu o valor da raiz de 2. Tá beleza? Então, como ele não me deu o valor da raiz de 3, eu não vou usar o valor da raiz de 3. Vou parar e deixar indicado ali, tá? A gente só usa o que a questão der pra gente, tá beleza? Espero que tenha ficado claro e que vocês tenham gostado. Vamos para a próxima questão? Vamos lá, galerinha. Questão de número 12. Não se esqueça, se estiverem gostando das aulas, inscrevam-se, ativem o sininho para receber notificação. Toda semana a gente está botando vídeo novo aí no canal, tá bom? Calcule a distância dos pontos A e B entre os quais há uma montanha, sabendo que suas distâncias a um ponto fixo M são de 2 km e 3 km. Então, olha só. Aqui a gente tem o ponto A, o ponto B. A distância para o ponto M são, respectivamente, 2 e 3. Então, do A para o ponto M vai ser 2 km. Do B para o ponto M vai ser 3 km. Beleza? A medida do ângulo AMB é igual a 60 graus. Ó, o acento circunflexo está no M. E mesmo que não tivesse, o ângulo está sempre na letra do meio, tá bom? Então, AMB, ó, já está até marcado aqui para a gente. Aqui vale 60 graus. Beleza? Calcule a distância dos pontos A e B. Olha só, ele quer saber essa distância do A para o B aqui. Ó. É como se a gente conseguisse passar uma linha reta aqui, fazer um túnel pelo meio da montanha. É basicamente isso que a gente vai calcular aqui, essa distância. Beleza? Como é que a gente vai calcular isso? E aí? Espera, estou aceitando sugestões. Hein? Pô, prof, a gente tem ali dois lados e um ângulo, e quer saber o terceiro. Então, vai ser a lei dos cossenos, não é isso? Exatamente isso, gente. Olha só. Eu tenho aqui o lado AM, que é 2 km, o lado BM, que é 3 km, e tenho o ângulo de 60 graus aqui. E quero saber o lado oposto a esse ângulo. Ó. Questãozinha clássica de lei dos cossenos, que diz que vai ficar x ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais o 3 ao quadrado, menos 2 vezes o produto entre eles, então 2 vezes 2 vezes 3, vezes o cosseno do ângulo oposto ali. Tá bom? Então, olha só, lei dos cossenos. O lado oposto ao ângulo ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto entre os outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo, beleza? Então, nosso x ao quadrado vai ser igual a 4 mais 9, menos 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes o cosseno de 60. Quanto é o cosseno de 60 mesmo, gente? E aí? Exatamente isso, o cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2, ou 0,5, tanto faz. Então, na verdade, essa conta aqui vai dar 4 mais 9 dá 13, menos 12 vezes meio, que dá 6. Então, nosso x vai ser igual a raiz quadrada, 13 menos 6, 7. O exercício não me deu o valor da raiz quadrada de 7, então eu deixo ela indicada mesmo, beleza? Lembrando que estão todas as medidas em quilômetros, então a minha resposta aqui também sai em quilômetros, tá bom? Beleza? Então, viu, ó, questãozinha clássica de lei dos cossenos. Nada muito difícil para a gente poder fazer, tá bom? Vamos à próxima questão, então? Então, vamos lá, galera. Última questão dessa nossa sequência de aulas aí. Questão de número 13. Determine a distância D indicada na figura. Então, olha só. Ele quer que a gente determine a distância D. Esse cara aqui que ele quer que a gente determine. Ele deu alguma outra medida para a gente? Isso aí, ó. Medida aqui o 300 aqui. Então, eu tenho duas medidas. O 300, que eu já sei o valor, e o D, que é o que eu quero achar. Beleza? Além disso, ele deu para a gente esse ângulo de 45, esse ângulo de 75, e com isso eu consigo determinar, ó, esse ângulo aqui, não consigo? Qual vai ser o valor daquele ângulo? Pô, prof, se aqui é 45, ali é 75, dá 120, esse daqui tem que ser 60. Exatamente isso, pessoal. Esse ângulo aqui vai ser de 60 graus, tá bom? Com isso, ó, eu consigo usar facilmente a lei dos senos aí, ó. Eu sei que o D sobre
o seno do ângulo oposto a ele, então seno de 45 graus, é igual ao 300 sobre o seno do ângulo oposto a ele. Quem é o ângulo oposto ao 300? 60, aquele ângulo que a gente precisou achar ali, exatamente ele. Ó. E aí, ó, o seno de 45 a gente já até usou nessa sequência de resoluções aí. O seno de 45, ele vale raiz de 2 sobre 2. E o de 60, vocês também sabem que vale raiz de 3 sobre 3, beleza? Raiz de 3 sobre 2, tá bom? E aí o que eu posso fazer aqui? Ó, de antemão eu já posso usar a lei do cancelamento aqui. Ó. Esse 2 e esse 2 estão na mesma posição em lados opostos da igualdade, beleza? Cancelamento ali já foi. Então quem vai ser o nosso D? O nosso D, ele vai ser 300, o raiz de 2 está aqui dividindo, passa para lá multiplicando. Então 300 vezes raiz de 2, e o raiz de 3 continua ali embaixo dividindo. Pô, prof, mas esse raiz de 3 ali eu vou ter que usar o processo de racionalização. Exatamente isso, pessoal. Ó, vamos ter que usar aqui racionalização, que consiste em multiplicar em cima e embaixo pelo radical que tiver lá embaixo, tá bom? Então, ó, quem vai ser o nosso D? O D vai ser igual a 300 vezes, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3. Ó. Os dois estão com radical de mesmo índice. Então eu posso multiplicar os caras que estão dentro. Ó. 2 vezes 3, 6. Então vai ficar aqui, ó, raiz de 6. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o próprio 3. E com isso a gente não tem mais radical no denominador. Beleza? Dá para dividir 300 por 3? Dá, ó. 300 dividido por 3 dá 100 vezes a raiz de 6, que não tem valor exato e o exercício não me deu nada para eu calcular aproximado. Beleza? Então, qual o tamanho do D? 100 vezes a raiz de 6. Lembrando que as medidas estão em metros, então aqui seria conveniente acrescentar um metro aqui no final. Tá bom? Então, 100 vezes raiz de 6 metros, fechando a nossa questão. Beleza? Galera, espero que tenham gostado e que as aulas estejam ajudando vocês a compreender melhor esse conteúdo. Tá bom? Então não deixem de curtir os vídeos e se inscrever no canal. Até a próxima, galera!